Meu amigo, minha amiga do agronegócio, preparei um corte especial sobre gestão de recursos, fazer mais com menos, lucratividade para o agronegócio, com o meu amigo Zanata, fundador do Zanata Estufas. Então, olha esse corte, olha esse conteúdo para você aplicar aí no seu agronegócio e elevar ele de nível e resultado. Bora pro corte aí. E quais as principais áreas? Se for elencar 3 áreas principais que esse estudo, essa abertura de mente nessa época, quais as 3 principais áreas que fez o senhor sair da situação de ciranda financeira e virou uma chave? As 3 principais áreas na empresa. Eu acho que, por exemplo, comercial. Tem que vender mais, melhor e atender bem o cliente. Essa é uma área principal. Se tu vende, tu tem que entregar. Então, a parte operacional, a parte de fábrica, a parte de operação de montagens, tem que funcionar redondinho. Economia, fazer bem feito, não ter retrabalho. Tá? Então, essas 2 partes são principais. Agora, tu tem um administrativo financeiro que tem que funcionar também. Fazer as coisas corretamente, fazer contrato bem feito. Hoje a gente tem mais de 200 funcionários. Se tu não fizer um administrativo, um controle correto e certo, você vai ter um passivo muito grande para frente também. Então, comercial, operacional, administrativo, financeiro, é o que precisa. É o tripé. É o tripé. Então, é a forma da empresa crescer, continuar crescendo e ter vida longa. Se qualquer um desse setor, se tu não vende, tu não tem dinheiro. Mas dos 3, qual que é o seu elenco mais importante? Ver se eu estou com o meu pensamento certo, se eu estou no caminho certo. Se eu botar em ordem, é vendas, porque sem venda tu não faz nada. É operação. Para entregar para venda. Para entregar. Só que tem um detalhe. Não adianta ter só operação e não ter venda. E não adianta vender se a operação não funciona. Bate então, na trave daí. É os 3. É os 3. É um tripé que se parar um, tu cai. Cai o outro. Mas eu penso parecido com o senhor em relação a vendas, principalmente. Porque, querendo ou não, o senhor pode, a gente pode ter uma empresa com administrativo financeiro muito bem gerido, uma produção, uma gestão de produção sensacional, barato e bom, mas se não tiver venda, tudo o resto quebra. Quebra tudo. Sem a venda, eu costumo dizer que a venda é o coração do negócio. Isso. É o que bombeia o sangue em todas as capilaridades, vamos dizer assim. Mas se tu não tiver a operação bem feita, tu vai bombear, mas vai faltar... Vai dar problema depois. Com certeza, não. Vai dar os efeitos colaterais. Mas são grandes. Que não vai deixar vender. Claro. É que muita gente acaba focando... Eu vejo assim... Eu não sei se eu concordo, mas eu vejo que muitas empresas, gestores, eles meio que focam numa coisa ou na outra. E não é isso. É uma coisa e outra. Por isso que é um tripé. É aquilo que o senhor falou. Um tripé... Por que se chama tripé? Porque se tu tirar qualquer perna, ele cai. Isso. Porque se for se fosse 4 pés, tu tira não faz falta. Não, precisa. Fica em pé. Então se coloca como um tripé justamente por isso. E eu vejo muitos gestores de vários setores. Ou é muito operacional, ou é muito comercial. E todos esses extremos caem. Mas lembra, tem outra questão fundamental também. Dentro dos 3 pilares, tu tem um RH que tem que estar nos 3. Sim, é verdade. Se tu não tem pessoas boas em venda, pessoas boas no operacional e no administrativo, quebra também. Então é bem complexo. Tá? E pessoas, tu tem que valorizar. Outra questão, não adianta também tu pagar salários enormes e o negócio não se sustentar. Tem que ser sustentável. Tu tem que valorizar, ver quanto tem que pagar corretamente, registrar direitinho. Eu acho que... E tratar eles bem. E dar uma motivação para ele estar na tua empresa. Porque hoje está difícil a mão de obra. Se o cara não está motivado, ele não fica. Mas como motivar a equipe? Aí a pergunta de $1 milhão. Como motivar? É aquela questão, o que nasceu antes, o ovo ou a galinha, né? Mais ou menos ou isso. Os funcionários chegam e dizem assim, vai me dar aumento, eu vou trabalhar melhor. Eu digo para ele, se você produzir bem, a empresa vai ter dinheiro e vai te dar aumento. Ele quer aumento antes. E se a empresa não tem dinheiro para dar aumento?
Então, tu tem que fazer um trabalho meio junto. Tu tem que dar uma motivação e dar um incentivo. Eu valorizo muito você dar resultados. Ou seja, o salário básico, ele é o mínimo. Tá? Não é o salário mínimo, mas tu vai dar o menor para cada categoria e fomentar comissões, participação em lucro, bônus, algo que motiva. A pessoa fazer o salário dela. Fazer o salário dela. Por exemplo, tem vezes que a gente... lá no Uruguai, que a gente montou a empresa também, como é que a gente começa com salário para pessoas novas? Começa, não, esse aqui é o salário mínimo. Tu tem mais 10% se tu não faltar nenhum dia. E tu tem mais 10% se a produtividade é boa, se você produzir bem, se você trabalhar bem. Então, tu dá um plus a mais. O vendedor, ele tem a comissão dele. Então, quanto mais eu vender, ele ganha mais comissão. Não dá para... Vamos dizer, eu só dou salário fixo para vendedor. Se ele vender, ele vai ter que trabalhar mais. Se ele vai querer vender, vai ter motivação. Se está garantido o salário... Ele tem que ter um piso, que é a subsistência dele, a garantia dele, e mais comissão. E a comissão, no meu ver, deve ser em cima dos resultados. Se você vende um produto que o lucro é 10%, e em algum caso tem que abaixar para 7%, 8%, para 5%, ele deve ganhar comissão dos 5% ou 10%, e não do total. Uma comissão maior, é claro. Do lucro, né? Do lucro. O funcionário geral na indústria, nós temos lá um bônus semestral. A empresa atingiu um lucro, divide um bônus para cada um pela participação dele, pelo proporcional ao salário, ao tempo de serviço, a produtividade dele, a avaliação dele quanto à produtividade, os valores da empresa. Tá? Se ele faltou, ele ganha menos. Se ele meter um monte de atestado, que é polêmico isso, né? Ele pode não ganhar todo o bônus, mas digamos, uma forma que fomente e incentive ele a produzir bem. Eu sempre digo assim, se a empresa der pouquinho lucro, o lucro é meu, do investidor, do cara que arrisca. Que o cara que se der prejuízo é ele que vai ter que arrumar dinheiro para pagar a conta. Se der bastante lucro, nós distribuímos. Der pouco, não tem distribuição, tu ganhou o teu básico. Então, a gente quer bastante lucro, mas para ter bastante lucro tem que trabalhar bastante, né? E principalmente pensando em fechar os vazamentos, os ralos, como a gente falou, não é uma coisa que é possível fazer sozinho ou com poucas pessoas numa empresa. Principalmente uma empresa com 200 colaboradores, né? Para tu fazer uma gestão de recursos, para buscar economia e eficiência, principalmente, tem que estar a equipe toda engajada, né? Porque senão não adianta o senhor estar fechando o ralo e os outros dois furando o barco. Não funciona assim, né? É bem assim. Tem que ter a participação de todos.